E os volumes de chuva seguem intensos para o sul do Brasil, mantendo muita instabilidade até o Natal, principalmente aqui no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, mantém seus alertas de tempestade e de chuva intensa também aí até o Natal. Neste momento temos chuvas isoladas e chuva um pouco mais intensa lá no noroeste gaúcho. E aqui no Vale dos Sinos, tempo completamente nublado aqui no Observatório Espacial. Olá pessoal, sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Muito importante, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e deixa o botãozinho de hypar aí que aparece no celular. E também deixa o seu comentário, como é que está o tempo aí na sua região. Vamos lá, nas imagens de satélite a gente consegue observar que todo o Rio Grande do Sul e toda a região sul, oeste do Paraná e Mato Grosso do Sul segue áreas de instabilidade aqui com nuvens já carregadas. E os modelos de previsão continuam indicando um período aí de calor intenso, abafamento típico de verão, né, para diversas regiões do Brasil. Ontem foi um dia muito abafado aqui no Vale dos Sinos, praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, também Santa Catarina, e também temperaturas ontem passando dos 35, hoje pode acontecer novamente. E esse aquecimento aí somado a especialmente aí a umidade que está vindo da Amazônia favorece a formação de temporais isolados e também severos, principalmente durante a tarde e a noite. E pelas simulações dos modelos meteorológicos, a gente consegue identificar que este cenário de instabilidade deve persistir até o Natal, trazendo riscos aí de temporais isolados e até severos, com ventania, risco de granizo em muitas regiões aqui, principalmente no sul do Brasil, envolve aí Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, e pontos isolados aí na região sudeste. Vale destacar que ontem, né, no Paraguai, novamente tivemos aí registros de vídeo de tornados que ocorreram, então são 2 dias consecutivos nessa faixa aqui, onde a umidade está bastante acentuada, com temporais severos. Deve persistir esse quadro aqui, principalmente aí na região do Paraguai. Na simulação dos acumulados de chuva para esta terça-feira, a gente observa aí que a região sul do Rio Grande do Sul tem pouca chuva, na região de Pelotas aí tem instabilidades entre meio-dia e à tarde, algumas pancadas aí isoladas, nada muito volumoso. Bagé quase nada, Extremo Sul quase nada. Santa Maria diminuiu o quadro da instabilidade, São Borja também. Uruguaiana, São Gabriel algumas pancadas. Porto Alegre mesmo deve ter pouca chuva para hoje, diminuiu o quadro de instabilidades. Os modelos mostram que a maior parte fica para a tarde. A instabilidade que havia para hoje de manhã não está mais sendo identificada. E o Planalto Médio, Serra Gaúcha, todo o extremo norte e noroeste, aqui temos ainda os volumes mais expressivos, que podem bater aí a casa de 30 milímetros, lá em Três Passos, região de Santa Rosa, o Alto Uruguai aqui, Frederico Westphalen, tivemos alagamentos ontem, então temos chuva na Serra, também Caxias, Nova Prata, Gramado, Canela. A região do litoral gaúcho é pouca condição de chuva ou quase nada, mas o tempo permanece aí nessa condição de bastante nebulosidade. A Serra Catarinense aí, São Joaquim, Urubici, temos chuva aqui um pouco mais concentrada na encosta da serra, dos cânions aqui. Uruçanga, Braço do Norte pode chegar a 30 milímetros e toda a faixa do litoral sul aí tem um pouco de chuva, até Torres ali também. Na Grande Florianópolis temos áreas de instabilidade aí que podem se acentuar, principalmente à noite, mas o sol deve predominar aí entre nuvens boa parte do dia. E aí até Blumenau, toda a faixa da serra, aqui Rio do Sul também, chuva que pode bater a casa aí dos 30 milímetros. Na região central, Caçador, quase nada de chuva. Região oeste, somente aqui em São Miguel do Oeste, também Itapiranga, que temos volumes aí, principalmente à tarde, que pode chegar aí a perto dos 20 milímetros. Aqui na divisa com o Rio Grande do Sul. Pontinho de atenção também que nos simuladores aí de tempestades a gente tem aí células bastante severas que podemos ter então temporais isolados e chuva forte ao longo da tarde e noite. Destaca-se também volumes aqui na Serra Catarinense, né, que o simulador coloca aqui, e também a região de Blumenau e Joinville, e também litoral norte, incluindo Camboriú, Itajaí, Tijucas,
bombinhas, que podemos ter aí um movimento de instabilidade um pouco mais forte hoje entre a tarde e a noite. Lá em Curitiba, quase nada de precipitação, pequenas condições aí para o Paraná, muito irregulares, mas em relação à divisa com Santa Catarina, na região oeste aí também em Cascavel, o extremo aí com a divisa do Paraguai e também do Mato Grosso do Sul, restante aí do estado do Paraná praticamente nada de chuva, pontos isolados, mas, por exemplo, lá em Londrina, a temperatura aí segue alta, todo o estado aí praticamente batendo na casa de 30 a 32 graus e céu entre nuvens. Não se descarta, né, alguma formação à tarde aí desencadeando algum temporal isolado, alguma pancada de chuva. Porém, o vórtice aí mantém represada a umidade aqui no sul do Brasil. A capital paulista, litoral sul, Itanhaém, Santos, em direção ao litoral norte também, temperatura perto dos 30 graus, mantém-se aí o tempo praticamente sem chuva. Na capital paulista podemos ter aí alguma precipitação aí entre meio-dia e a tarde e pode, né, pessoal, sempre ocorrer aí alguma pancada um pouco mais isolada aí e mais volumosa. Mas no geral, se mantém o bloqueio atmosférico aqui na região sudeste, não tendo chuva volumosa e represando a umidade que está indo em direção ao sul do Brasil. Campo Grande também pode ter um pouco de instabilidade lá, perto de 10, 15 milímetros, toda a faixa divisa com o Paraguai aí que pode ter um pouco mais de chuva. Rio de Janeiro também quase nada de chuva ou nada e a temperatura segue alta aí com sol predominante, batendo 32 graus, somente na serra ali que pode ter alguma instabilidade momentânea. Minas Gerais também, tempo seco com muito calor, perto aí de 30 graus. No Triângulo Mineiro, lá em Brasília também praticamente nada de chuva. Espírito Santo, desde o sul do Espírito Santo, Vitória, a região aqui do interior, algumas pancadas isoladas à tarde, essa chuva ocorre aqui. Lá em Colatina, por exemplo, deve bater os 31 graus e pode ter algumas pancadas isoladas aí em torno do início da tarde. Para o interior da Bahia, pancadas isoladas ao longo da tarde, principalmente é quando predomina aí as maiores áreas de instabilidade, mas o volume de chuva é muito pequeno ainda, inclusive lá em Salvador não deve ter chuva, somente a faixa leste é que deve ter algumas condições isoladas de muita nebulosidade e sol entre nuvens. Feira de Santana praticamente nada de chuva, Maceió também quase nada, Recife uma condição muito pequena, já o interior do Nordeste aqui, entre Surubim, Santa Cecília, Campina Grande, a gente tem algumas pancadas aí que ocorrem também entre final da manhã e a tarde, e pode melhorar o quadro da umidade. O restante do Brasil aí, sem chuva lá em Teresina, somente aí no extremo norte e extremo oeste até Porto Velho. Já a gente atualizando para a véspera do Natal, galera, é o seguinte, muita chuva aqui no Rio Grande do Sul, também Porto Alegre perto aí de 30 milímetros, Santa Maria acima de 30, São Borja, toda a faixa aqui do Planalto Médio tem muita chuva durante o dia 24 e já fica a recomendação, né, pessoal? Noite de Natal tem que ser no lugar interno. A instabilidade predomina em todo o Rio Grande do Sul. Também em Santa Catarina tem mudança aí. Chapecó, Itapiranga, Caçador, Lages, Criciúma, Blumenau, Taió e a capital Florianópolis pode ter instabilidade ao longo da quarta-feira, com a temperatura chegando a 32 graus lá em Floripa, podendo ter aí um temporal isolado, mas a gente atualiza hoje à noite essas informações. Mas já fica aí o ponto de atenção, que a quarta-feira praticamente em todo o Rio Grande do Sul segue chuvosa e instável, emendando com a quinta-feira. Espiando aqui para o dia 24, São Paulo praticamente sem chuva, Minas praticamente sem chuva, no Rio de Janeiro divisa aí com Juiz de Fora, Volta Redonda, que temos aí pancadas mais isoladas aí e volumes de chuva que podem em dado momento ser um pouquinho mais expressivos, isso lá pro dia 24, final do dia, né, galera? A temperatura vai subir e pode ter aí uma organização rápida de tempestades convectivas. Não só aqui no Rio Grande do Sul, né, em função de todo esse quadro, também em Santa Catarina, mas nas regiões aí onde a temperatura está subindo um pouquinho além do normal e percebe-se aquela sensação de abafamento. Esse é o grande problema que podemos ter aí, formações de temporais de verão, temporais isolados e muitas vezes severos entre a tarde e a noite. Aqui eu só atualizei a rodada do mapa aqui europeu, que eu faço a plotagem dos dados e a gente observa que até domingo os volumes seguem expressivos,
no acumulado passando dos 100 milímetros de chuva, inclusive na região noroeste do estado, que já tivemos volumes perto dos 300 milímetros. Ainda estima uma possibilidade de passar de 120 milímetros. A região da Serra Gaúcha também próximo a 100 milímetros, região do Planalto Médio aí em torno de 120 e todos os municípios aqui da divisa com o Rio Grande do Sul acima de 80 milímetros, toda a região leste aqui de Santa Catarina também com índices aí acima de 50, 60 até 80 milímetros de chuva, a metade sul do Rio Grande do Sul em torno aí de 40 milímetros, já Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas até domingo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, todos os municípios aqui na faixa azul ou verde, índices aqui que não passam aí dos 10 milímetros, isso até domingo. Certo, pessoal? Vou estar acompanhando hoje ao longo do dia e qualquer informação aí adicional, seja por alertas, seja por monitoramento de radar, eu estarei enviando nos nossos grupos. Nos grupos de membro, você recebe informações adicionais, eu também interajo lá com vocês. Você pode se tornar membro a partir de R$ 2,99 ao mês, o link está aqui na descrição. E temos nosso grupo de news de notificações de informações que eu também envio lá diariamente. Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário. E muito importante, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e deixe seu comentário como está o tempo aí na sua região. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima terça-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man,